Olá, meu nome é Maria Clara, sou graduanda em História pela UFOP, sou uma das pesquisadoras do portal Pervias e Locos e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da pesquisa que vem realizando desde 2020, sob orientação do professor Francisco Eduardo de Andrade, cujo título é Festa Amotinada, a gênese da revolta nas festas religiosas, reinos de Portugal e Espanha na Idade Moderna. A pesquisa procura investigar a relação entre festas religiosas e seus desdobramentos como motins ou revoltas nos reinos de Portugal e Espanha entre os séculos XVI e XVIII. Baseando-se nos estudos historiográficos do tema, pretende-se examinar a narrativa desses acontecimentos festivos, seus desdobramentos de violência, o papel das multidões, as práticas culturais e ritualísticas, assim como as tradições políticas, religiosas e morais que incitavam formas de reação coletiva articuladas ao calendário litúrgico. Alguns dos principais objetivos do projeto é examinar as festas religiosas, seus significados, os desdobramentos em motins e revoltas na Europa católica moderna, Portugal e Espanha. Apresentar a relação entre os motins e o período festivo, elaborar, através da lista que foi composta inicialmente sobre motins que aconteceram durante o período festivo litúrgico, fichas de análise das narrativas desses acontecimentos, contendo as seguintes variáveis, que eu vou retornar em breve. E problematizar o relato dessa festividade revoltosa. A questão da revolta na festa. As interpretações de Emmanuel Leroy Ladurie em O Carnaval de Romance e de Nathalie Zemon Davis em Culturas do Povo serviram de exemplo para a atividade proposta pela pesquisa, a criação de fichas de análise dos motins que ocorreram durante os dias festivos litúrgicos. Reconstruímos a narrativa histórica a partir da análise dos atores que participaram de tais acontecimentos, assim como suas motivações sociais e políticas. Desenvolvemos as fichas de análise a partir de uma investigação bibliográfica realizada ao longo da primeira etapa da pesquisa. Essas fichas das festas revolta contêm as seguintes variáveis: o contexto geral, as pré-condições da mobilização coletiva, circunstâncias precipitantes, lista onomástica, os mentores, líderes de opinião e líderes de ação, a descrição factual do motim e a análise crítica. As variáveis escolhidas, elas seguem uma ordem temporal que visam preparar o leitor para o momento principal, a eclosão da revolta no dia festivo litúrgico. A Europa católica seguia o calendário litúrgico. Ele determinava o tipo de celebração ritual que deveria se realizar nos dias especiais ou gordos. Com o calendário, a Igreja estruturava os anos, as estações e criava dias festivos que atuavam como fronteiras temporais. O ritmo da sociedade durante este período festivo se altera por um momento extraordinário em que as pessoas saem da vida cotidiana. A vida festiva, além de ser uma válvula de escape da vida cotidiana, também tinha a função de perpetuar determinados valores da comunidade e criticar a ordem política. Vários motins aconteceram nesses dias festivos, e esses motins expressavam um descontentamento da multidão em relação a certos comportamentos que na vida ordinária estavam sendo aceitos. O recorte da pesquisa está inserido no período denominado como Barroco. Precisamos entender que o Barroco não foi apenas um estilo ou uma mentalidade. Ele deve ser entendido como uma estrutura histórica que pretendia dirigir os homens com estímulos psicológicos que visavam comover e impressionar. Maraval discorre sobre o interesse da cultura barroca em elementos visuais. Essa sociedade apelava para a eficácia da imagem visual, pois sabiam que a imagem mudava o afeto das pessoas e entendiam que através da imagem era possível converter, por ela ser dotada de um conteúdo doutrinal. O homem do barroco vivia em um mundo hostil, com muitos episódios de carestia, violência, guerras.
Foi uma época de crise e, por isso, foi preciso inventar mecanismos necessários para distrair e atrair as massas, promovendo a sua adesão aos valores propagados e às pessoas que os defendiam. A festa era uma necessidade social e, por meio dela, o povo representava o que queria ser, o que pensava ser e o que gostava de parecer. Por isso, a festa pode ser vista e entendida como um espaço potencialmente subversivo. Ao longo do primeiro ano de pesquisa, eu pude traçar um total de 8 acontecimentos festivos revoltosos e no Reino de Portugal, analisaremos o motim lisboeta do Domingo de Pentecostes, no ano de 1504, o massacre dos judeus que se desenvolveu durante a Semana Santa do ano de 1506 e a Revolta do Porto de 1757, na Quarta-feira de Cinzas. Já no Reino da Espanha, encontramos 3 motins desencadeados durante o período festivo litúrgico, sendo eles a Rebelião das Alpujarras, 1568 a 1571, com início na véspera do Natal, a Revolta da Catalunha, em 1640, durante o Corpus Christi e o motim contra Esquilache, em 1766, desencadeado no Domingo de Ramos. Além dos motins, serão analisados 2 casos de cencerradas, Charivari. O primeiro em Sangüesa, 1595, na noite de Natal, e o segundo em Cascante, 1599, durante o período festivo do Carnaval. O charivari, ou as cencerradas, era uma maneira de fazer reinar a justiça em escala local. Era o modo como uma comunidade local punha em prática a sua forma de entender a moralidade coletiva. Tinha como objetivo o controle social e manifestavam contra determinados comportamentos que eram moralmente desaprovados. O charivari atuou durante a Idade Moderna como um mecanismo cultural destinado a sancionar as práticas desviantes. Um dos comportamentos perseguidos por estes juízes de caráter popular foram os maltratos durante o matrimônio e outras condutas, como o adultério e o alcoolismo. Essas ações eram protagonizadas por homens jovens. Eles difamavam os indivíduos verbalmente, através de canções jocosas, e chamavam a atenção da população local com ruídos estridentes provocados, por exemplo, por batuques em panela. Ao longo desse primeiro ano, eu consegui aprofundar em 2 casos, a Revolta da Catalunha e o Motim do Porto, de 1757, e eu vou apresentar eles resumidamente para vocês agora. A Revolta da Catalunha, em 1640. Diversos fatores precederam a revolta. Na época, o rei espanhol Felipe IV estabeleceu sua corte em Madrid e deixou os demais reinos carentes de sua presença. A ausência da figura do rei causava certa desorientação, e com isso, essas sociedades desprovidas da presença real buscavam compensação através de um sentimento relacionado diretamente ao nacionalismo, onde os grupos sociais eram leais à pátria. A palavra pátria, inclusive, já era usada pelos catalães na época. Além disso, eles estavam inseridos no contexto da Guerra dos 30 Anos. O Reino da Espanha estava em combate direto com a França, e o Principado da Catalunha era o primeiro território espanhol depois da fronteira natural dos Pirineus. Nessa perspectiva de guerra, a Corte Real de Madrid passou a exigir uma nova contribuição fiscal para ajudar nos custos que a guerra gerava. Os terços espanhóis estavam presentes no território catalão desde 1626, e a presença dessas tropas era preocupante para a população local por diversos motivos. Por exemplo, eles eram propagadores de enfermidades e abusavam dos recursos locais. Outro aspecto que merece ser ressaltado é a carestia, uma pré-condição recorrente para a eclosão de motins na Europa moderna. No início de 1640, as tropas castelhanas se encontravam fora das muralhas de Santa Coloma de Farnes e de São Feliu de Pallerols. Esses vilarejos não aceitaram alojar as tropas.
Com isso, o vice-rei da Catalunha, Dalmau de Queralt, a fim de resolver o problema, enviou o oficial de justiça Monrandon. Porém, ao saber da situação, o clérigo Francisco Montaguti, de Santa Coloma de Farnes, incitou e liderou a batalha do vilarejo contra as tropas. Essa batalha teve como resultado a morte do oficial de justiça e todos os seus servos em um incêndio causado pela multidão revoltosa. No dia seguinte, a fim de enfrentar as tropas, chegaram cerca de 4.000 camponeses. A facilidade e rapidez com que se organizaram 4.000 camponeses era fruto de uma longa tradição de ação coletiva que existia no Principado, visto que no século XV, durante as guerras civis, os camponeses formaram grêmios para se protegerem. Com a chegada desses camponeses, o comandante da tropa, Dom Leonardo Molles, decidiu recuar. Porém, antes de partir, a sua tropa incendiou parte da cidade e a igreja de Rio da Arenes. As notícias dos motins se espalharam rapidamente pelo Principado através do sonar dos sinos das igrejas, um sinal comum que servia para alertar a população. Começaram a espalhar rumores sobre acontecimentos milagrosos. 2 frades capuchinhos afirmaram terem visto lágrimas brotando dos olhos da Virgem do retábulo da igreja. Esses 2 frades levaram essa notícia para Gerona e, além disso, levaram consigo a relíquia que salvaram das chamas. Aí, o bispo de Gerona, Frei Gregório Parcero, emitiu uma sentença de excomunhão contra todo o texto de Dom Leonardo Molles. Essa ação deu à revolta um caráter de guerra santa, ideia que já havia sido sugerida pelo milagre dos capuchinhos. Com isso, no dia 18 de maio, a população que já estava descontente com o alojamento das tropas nos seus territórios, perseguiram as tropas de Molles. Em 26 de maio, ocorre um novo levantamento contra as tropas, dessa vez na cidade de Vic. Esses acontecimentos precederam e culminaram na revolta do dia de Corpus Christi em Barcelona, que mais tarde ficou conhecida como Corpus Sangre. A data que estoura a revolta em Barcelona é de suma importância. Não foi por acaso que os revoltosos se acenderam justo nesse dia festivo religioso. É preciso pensar no papel dos clérigos e frades regulares. Mentores do povo por excelência, eram os líderes de opinião. Seus sermões podem ser entendidos como agente legitimador das ações dos amotinados. A experiência de fazer parte da procissão do dia de Corpus Christi acentuou a crença da multidão sobre o direito de se levantarem e de recorrerem à violência em benefício da religião. A festa se transformou em um rito de violência. Além disso, precisamos ter em mente que a procissão de Corpus Christi era reflexo da ordem social estabelecida que o poder gostaria de manter. Sendo assim, como o cortejo refletia a hierarquia da sociedade espanhola, este espaço se tornou oportuno para a luta contra a ordem estabelecida. Agora eu vou apresentar sobre o motim do Porto, em 1757. O governo do rei José I, filho de Dom João V, foi marcado pelo comando de seu secretário Sebastião José, Marquês de Pombal. Pombal visava proteger as indústrias nacionais e o vinho era um dos artigos mais importantes do comércio português na época. Segundo Léo Vigildo Duarte, representava 80% das exportações do país. Para isso, Pombal criou a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Essa companhia foi designada para assegurar e incentivar a produção e comercialização dos vinhos da região, e também para moderar o poderio dessa atividade econômica pelos ingleses. Sendo assim, a criação da companhia não agradou os ingleses. Estes não poderiam adquirir os vinhos de diversos fornecedores a um preço baixo, e também não agradou os taberneiros, pois, já no preâmbulo do alvará de criação, a companhia criticou o número de taberneiros presentes no porto. Além disso, esses taberneiros foram acusados de adulterar o vinho, corrompendo assim a pureza e arruinando a reputação do vinho do Porto. A primeira situação grave que provocou a insatisfação na população foi a limitação do número de tabernas, alegando problemas de caráter moral. As tabernas eram associadas a prostíbulos e a lugares de desordem.
Mas não podemos esquecer que as tabernas eram os centros de sociabilidade na Europa moderna. A segunda situação foi a ausência de representação popular. Por isso, os taberneiros e os demais grupos que se sentiram lesados com a criação da companhia precisavam de um juiz do povo e de procuradores que compactuavam com suas causas para defendê-las perante a Câmara. E, em 1757, houve eleição de representante popular. A Casa dos 24 votou a favor do alfaiate taberneiro José Fernandes da Silva. Porém, essa decisão foi recusada pela Câmara. Alegaram que o taberneiro já havia exercido a função em menos de 3 anos. Tal atitude se torna suspeita quando a figura escolhida pela Câmara para assumir o poder era Manuel da Siqueira, um sujeito que havia exercido o mesmo cargo no ano anterior. Além disso, a pesada tradição fiscal que assolava o povo do Porto também configurava uma condição precedente do motim. Naquele momento, havia sido estabelecido um novo imposto que sobrecarregava o povo portuense, o subsídio militar. Há diversas pistas que indicam a presença de frades regulares no desencadeado motim. Francisco Ribeiro, um historiador português, analisou as cartas do desembargador Pacheco Pereira ao ministro Carvalho e Melo e encontrou alguns indícios, como na carta do dia 26 de maio, em que o desembargador discorre sobre um franciscano, Frei Domingos de São José, que foi ao seu encontro para maldizer do governo e lamentar a injustiça que o rei cometeu ao fundar a companhia. Um outro frei franciscano, José da Expectação, foi encontrado em sua posse com um papel com 41 quadras populares, descrevendo e celebrando o motim de 23 de fevereiro. Além disso, o cônego Francisco Xavier Ordione de Matos ficou preso durante 5 meses na casa do presidente da Alçada, pois o desembargador Pacheco Pereira acreditava que este cônego era o autor de uns papéis de caráter sediciosos encontrados nos aposentos do advogado Antônio Nazoni. Vale ressaltar que os ingleses também podem ter agido como líderes de opinião. Em uma carta de Pacheco Pereira ao ministro, o historiador português Francisco Ribeiro encontrou a informação de que em março de 1758, o presidente da Alçada possuía um relatório que concluía que os britânicos eram os inventores das fábulas sobre a mistura do vinho do Porto. Porém, o ministro ignorou a responsabilidade dos ingleses, afinal, eles eram os melhores clientes do vinho do Porto. O motim do Porto de 1757 teve como base a defesa de interesses políticos e econômicos do grupo social diretamente ligado ao comércio do vinho do Porto, que, ao se sentirem ameaçados, procuraram influenciar a população portuense. A escolha de um dia festivo litúrgico para o irromper do levante na manhã de quarta-feira de cinzas, logo após a terça-feira gorda de carnaval, não foi algo aleatório. Os cabecilhas sabiam que neste dia, devido à procissão litúrgica que iria acontecer nas ruas do Porto, a cidade ficaria cheia de estrangeiros e assim conseguiriam reunir o maior número de pessoas para lutarem a favor de sua causa. Além disso, o percurso percorrido pelos amotinados demonstra que o motim foi premeditado, pois os amotinados se deslocaram entre os espaços de poder da cidade e passaram pelas casas de figuras políticas portuenses importantes, como a casa do vereador e provedor da companhia Luiz Beleza de Andrade. Sem dispersão, convergiram para o local de encontro da procissão litúrgica, a fim de aproveitar a multidão e fomentar os protestos. O comportamento da multidão nas duas revoltas analisadas não demonstra espontaneidade ou desorganização. Podemos observar nos dois casos um certo grau de unidade. Georges Roudet, ao se referir aos rostos da multidão, demonstra que a composição da multidão rebelde era diversificada e isso deve ser visto como um fator que influenciava no alcance de suas ações e reivindicações, visto que os participantes eram advindos de diferentes núcleos sociais. Esse olhar vai contra a hipótese conservadora de que as manifestações populares eram desorganizadas e compostas por criminosos e pela ralé, perspectiva encontrada em alguns autores analisados acerca do motim do Porto na quarta-feira de cinzas, como, por exemplo, Fernando de Oliveira em seu livro de 1930 sobre o acontecimento revoltoso.
Além disso, em ambas revoltas, podemos observar a existência do jogo cultural proposto por Bakhtin, Ginsburg e Chartier. Ao invés de separarmos a cultura das classes subalternas da cultura da classe dominante, devemos notar a troca constante de informações entre esses dois núcleos. Além disso, em ambas revoltas, podemos observar a existência do jogo cultural proposto por Bakhtin, Ginsburg e Chartier. Ao invés de separarmos a cultura das classes subalternas da cultura da classe dominante, devemos notar a troca constante de informação entre esses dois núcleos. As revoltas pertencem realmente ao mundo da cultura popular, na condição de não definir esta como uma cultura própria dos mais desprovidos por oposição a dos notáveis, mas como um repertório de motivos e comportamentos partilhados pelo conjunto da sociedade. Chartier, 1988, página 200. É isto. Obrigada. As referências utilizadas na produção do slide.